projeções para as eleições de 2026, o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, ele afirmou no dia de hoje que Jair Bolsonaro não terá condições de recuperar os seus direitos políticos até o próximo ano. Essa declaração foi dada durante um evento que reúne partidos do centro e também oposição. Segundo Kassab, as eleições serão disputadas por aqueles que têm elegibilidade. O cacique defende uma união para 2026, principalmente em torno de uma candidatura, possivelmente de Tarcísio de Freitas. Kassab, no entanto, afirmou à Jovem Pan News de Curitiba que o governador do Paraná, Ratinho Júnior, é uma esperança para o Brasil, que não diminui seu papel como possível candidato à presidência, naturalmente. O líder do PSD também ressaltou que um eventual novo governo Lula será ainda mais à esquerda, com medidas populistas que podem agravar a situação fiscal do país. A análise é que a indicação de Jorge Messias, sem qualquer tipo de negociação de Guilherme Boulos para a esplanada dos ministérios, mostram a guinada progressista do Palácio do Planalto. Mostra as manifestações de Gilberto Kassab sobre Jair Bolsonaro, dizendo que eleição é para quem está elegível e apontando para possíveis candidaturas. Me parece uma preferência ou uma visão de que Tarcísio seria o favorito, mas também menciona o nome de Ratinho Júnior. Bom, primeiro, a declaração é uma tautologia, né? É uma afirmação que é sempre verdadeira. É como dizer, olha, a pessoa que vota é eleitor. A pessoa que vota é eleitor. Só vai concorrer ano que vem quem estiver elegível. Agora, quem estiver elegível até o prazo determinado pela lei. Nós estamos no Brasil, tudo pode acontecer. Mas Gilberto Kassab com certeza sabe disso. Agora, considerando tudo o que está acontecendo hoje, eu acho que é uma boa avaliação dizer que provavelmente Jair Bolsonaro estará inelegível. É difícil a gente identificar uma fonte de alguma mudança de tamanha magnitude. E como eu sempre digo aqui, né, eu acho que o candidato vai ser Tarcísio de Freitas. Agora, parece, pelas as pessoas com quem eu converso, que em segundo lugar, na bolsa de apostas, vamos dizer assim, viria o nome de Ratinho Júnior. Falávamos sobre declarações do presidente do PSD, Gilberto Kassab, fazendo a avaliação sobre as eleições do ano que vem, dizendo que dificilmente Jair Bolsonaro conseguiria reverter a sua inelegibilidade. A eleição é para quem está elegível, disse ele. E aí ele trata de possíveis nomes que poderiam disputar o pleito em 2026. Defende nomes como Tarcísio de Freitas e também Ratinho Júnior. Essas figuras poderiam reunir um grande número de partidos para apoiar essas candidaturas. Você, Dávila, vou pedir que você divida o seu comentário em duas partes. A avaliação de Gilberto Kassab, que comanda o PSD e é figura importante, né, quando falam de alianças. 50 segundos para começar. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, tem uma posição protagonista nesta definição do candidato de centro-direita. A sua atuação hoje é sempre em favor de Tarcísio de Freitas e Ratinho Júnior. É isso, as análises dos nossos comentaristas, né? O tabuleiro político, as lideranças partidárias, o diagnóstico sobre como estarão as forças em 2026, quais serão os nomes que poderão aglutinar o maior número de partidos, que poderão fomentar, inclusive, uma boa performance para as vagas no Legislativo. Gilberto Kassab comanda o PSD, que foi o partido, salvo engano, que mais cresceu em números de prefeituras. Uma performance fora do comum, inclusive, na última eleição para prefeitos e vereadores. Enfim, o Dávila vai fazer o complemento ao comentário dele. Deixa eu só receber a Rede Jovem Pan, as pessoas que acompanham a nossa programação, as análises sobre as articulações políticas para 2026 e Gilberto Kassab refletindo sobre quem poderia substituir Jair Bolsonaro para disputar a eleição presidencial. Inicialmente, ele falou em Tarcísio de Freitas, mas também faz uma menção honrosa a Ratinho Júnior. Vai lá, Dávila.
Gilberto Kassab faz a análise correta. Hoje, o candidato favorito da direita é Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, com os melhores indicadores nas pesquisas de opinião e que lidera muito acima de qualquer outro candidato. O problema é se Tarcísio de Freitas terá ou não o apoio de Jair Bolsonaro. Esta será a questão crucial para decidir se o governador de São Paulo renunciará ao governo do estado de São Paulo em abril para disputar as eleições presidenciais. Se não houver um apoio explícito de Jair Bolsonaro, provavelmente Tarcísio de Freitas vai disputar a reeleição de governador em São Paulo. E aí Kassab disse, com toda a propriedade, que abre espaço para o crescimento de Ratinho Júnior. A grande questão, Caniato, é se no momento da desistência de Tarcísio de Freitas para disputar a presidência da República, se todos esses votos vão canalizar justamente para Ratinho Júnior ou se não fragmentarão entre demais candidatos, porque Romeu Zema ou o próprio governador Ronaldo Caiado. Então, nós não sabemos como reagirá. Mas, entendendo a cabeça hoje de Gilberto Kassab, entendo que se Tarcísio de Freitas for o candidato, é grande a chance de termos um único candidato forte e competitivo da direita. Se não for Tarcísio de Freitas, provavelmente teremos vários candidatos, inclusive por uma estratégia para diluir os votos, tornarem-se mais competitivos e proporcionar um segundo turno nas eleições, muito parecido como ocorreu recentemente no Chile. Pois é, e Gilberto Kassab, além de presidir o PSD, ele é secretário do governo Tarcísio, então para ele é o melhor dos mundos, né? Se for Tarcísio, ok, se for Ratinho Júnior, melhor ainda. Você, Cristiano Beraldo, o diagnóstico de Gilberto Kassab. Pois é, Caniato, é assim que se faz política sem convicção ideológica, é assim que se faz política por interesse. É uma figura que é secretário de um pré-candidato a presidente da República, que mantém um ministro através do seu partido no atual governo, mas já anuncia que terá um outro candidato a presidente da República. Aliás, ele tem dois, né? Tem Eduardo Leite também, ele filiou ao PSD. Então, veja, Gilberto Kassab simboliza tudo aquilo que precisamos extirpar da política brasileira para que o Brasil consiga ter chance de se livrar das suas chagas e virar um país decente, um país próspero, um país onde as pessoas tenham liberdade, tenham esperança, que elas olhem para o seu país com muito orgulho, saiam às ruas com tranquilidade, criem seus filhos com a convicção de que seus filhos terão uma vida melhor do que a vida que eles tiveram. Nada disso existe no Brasil hoje, não existe justamente porque a política é comandada, é guiada por figuras como Gilberto Kassab. Então, Caniato, essas declarações são declarações de alguém que vive em outra frequência, enxerga o Brasil de uma outra forma, tem outro tipo de interesse e realmente não estão alinhados com aquilo que eu tenho plena, total e inequívoca convicção de que o Brasil precisa. Agora, a demora para Jair Bolsonaro tomar uma decisão tem causado quase um tilt, né, na cabeça dos líderes partidários, né, Mota? Muitos bugaram. Poxa, eu achei que ele já fosse manifestar um apoio para nós nos organizarmos. Ele não fez isso até agora. Então, cria uma saia justa e muitos ficam fazendo cálculos, né? Tá todo mundo na torcida. Tomara que ele manifeste o apoio dele a Tarcísio de Freitas, porque depois a gente se arranja por aqui. E aí, como é que fica o Centrão aguardando a decisão de Bolsonaro, hein, Mota? Eu acho que tem que tomar um copo de água com açúcar e lembrar do que aconteceu em 2018, né? 2018 foi um ano que começou com os analistas dizendo que a eleição já estava ganha pelo então candidato do PSDB, porque ele tinha uma máquina infalível. E aí toda a cena política brasileira foi virada de cabeça para baixo por Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar, doente,
ele não tem poder de obrigar nenhum líder partidário a fazer qualquer coisa. Eu acho que cada líder partidário tem que usar o seu próprio bom senso, escolher a sua direção. Ou toca o seu projeto para frente, escolhe o seu candidato, faz campanha, cai dentro, encara a esquerda. Ou então espera pela decisão de Jair Bolsonaro, venha ela quando vier. Dávila, várias manifestações de pessoas que acompanham os debates que vocês fazem semanalmente sobre o cenário político de olho em 2026, e me parece que a maior parte das pessoas que nos acompanham entendem que Tarcísio seria o nome que poderia aglutinar o maior número de forças para disputar contra o atual presidente da República. Se Jair Bolsonaro não transfere o apoio dele a Tarcísio de Freitas, ele ficaria incomodado em seguir uma carreira solo sem o apoio do seu padrinho, e porque ficaria com aquela marca de traiu, não respeitou, não atendeu ao pedido do líder, alguma coisa nesse sentido. Nesse cenário, você entende que vários partidos lançariam seus candidatos? Zema, Ratinho Júnior, enfim. E aí haveria aquele cenário que você desenha de pulverização da direita? Seria mais ou menos isso? Quais seriam as consequências desse processo? Renato, as consequências nós não sabemos à frente, porque mesmo que seja a candidatura de Tarcísio de Freitas, que hoje é a mais competitiva, a grande questão é se ela será competitiva até outubro de 2026, porque ela pode ser competitiva hoje, mas tem muita água para rolar até outubro de 26. Então, esta grande competitividade de hoje, se ela vai aumentar ou diminuir, depende de muitas coisas deste contexto que nós vivemos hoje. A outra opção é que não é por causa somente de fidelidade a Jair Bolsonaro que Tarcísio de Freitas não disputaria o Palácio do Planalto. É por uma questão muito mais pragmática, é questão de sabotagem. Vão sabotar a candidatura dele o tempo inteiro, dizendo que ele é o candidato do Centrão, que ele não representa a direita, vão tentar minar. E esta história da possível sabotagem é que faz com que Tarcísio de Freitas provavelmente recuse a disputar a presidência da República se não tiver o aval claro, cristalino de Jair Bolsonaro. Ele prefere disputar a reeleição em São Paulo, que ele tem uma eleição quase que garantida, porque não existe eleição garantida, mas ele tem enorme chance de ser reeleito em São Paulo. Então, ele não vai abrir mão do governo do estado de São Paulo, continuar o seu excelente trabalho frente à administração paulista, para disputar uma eleição presidencial na qual ele terá de renunciar em abril. De abril a julho, ele não pode abrir a boca sobre política, e esse exército de pessoas que não gostam de Jair Bolsonaro, de Tarcísio de Freitas, vão bombardeá-lo nas redes sociais, em toda a sua campanha. Ele não vai correr esse risco. Ele não precisa correr esse risco. Nesse sentido, teríamos várias candidaturas, e essas candidaturas iriam todas para a disputa eleitoral, até como uma estratégia para poder ter 3, 4 candidatos fazendo contraponto ao presidente Lula. Como eu disse, muito parecido com o cenário do Chile. E o que acontece? No segundo turno, todo mundo vai se unir em torno da candidatura que foi vencedora do primeiro turno. Então, isto é o cenário que vai acontecer se Tarcísio de Freitas não for candidato. Pois é, Beraldo vai ter um compromisso, mas dá tempo de um último comentário. O cenário, para você, Beraldo, quando a gente olha para 26, o cenário já está mais ou menos desenhado? Você acha que na urna eletrônica nós veremos esses políticos que a gente costuma noticiar aqui, aqueles que fazem parte do noticiário, ou você acredita em surpresa, mudanças, reviravoltas, sei lá, um outsider aparece, presidente Lula diz não quero mais, vai você, Haddad. Poderemos acompanhar um cenário de várias mudanças? Não, eu não acho que o cenário está definido, não, Canhata. Sem dúvida alguma, na própria esquerda, o presidente Lula vem demonstrando aí disposição para concorrer, mas pode chegar no momento em que ele faça uma conta de que não vale a pena ele buscar um novo mandato, correndo o risco de perder, afinal de contas terá que dar muita explicação, será exposto
durante a campanha e terá que explicar de todos esses absurdos que a gente vê no Brasil hoje. E se ele vencer as eleições, sair da presidência da República com 86 anos de idade, vai estar ali saindo para pendurar as chuteiras. Enfim, obviamente, a saúde de alguém com 86 anos de idade, ela inspira bastante mais cuidados. Do outro lado, pela direita, sem dúvida alguma, essa indefinição em torno de Tarcísio de Freitas, mas também a indefinição de Jair Bolsonaro, né, quem será o candidato apoiado por Jair Bolsonaro, isso tudo faz com que os nomes aí ganhem e percam força, como Flávio Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, aí nessa esteira vem Ratinho Júnior. Me parece que as duas candidaturas consolidadas são a candidatura de Ronaldo Caiado, que deve sair do União Brasil para se candidatar a presidente por um partido menor, e a candidatura de Renan Santos pelo Partido Missão. As demais ainda podem ter alterações e surpresas ao longo do caminho.